Estamos de volta com o Corpo e Alma. E não se esqueça de mandar a sua pergunta, a sua sugestão para o nosso e-mail, corpoealma@tvmundi.com.br. E antes de voltar à nossa conversa, eu quero agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. É www.segmagem.com.br. E nós voltamos a esse papo tão importante, tão esclarecedor, com o Dr. Alexandre Reis Elias. Ele, que é neurocirurgião, mestre pela Unifesp, membro do setor de coluna da neurocirurgia da Unifesp. Antes de entrarmos assim, falar de doenças, as mais conhecidas, quem já não ouviu falar em bico de papagaio? Acho que é assim, a mais popular, o nome mais popular, né? Mas a hérnia de disco hoje está bem famosa também, né, doutor? São os fantasmas que são as celebridades, são as celebridades da coluna. Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Doutor já observou a meninada dançando? As moças dançando nas baladas com saltos desse tamanho, o tipo de movimentos. Já parou assim para observar o quanto que aquilo pode afetar a coluna ou não? Essa é para as mães ficarem contentes. Ou não, né? Não sei. Ou não. Na verdade, a mente acompanha o corpo, né? Se você pegar uma pessoa de 70 anos e quiser que ela acompanhe uma jovem de 20, você certamente vai ter vários problemas de coluna. Vai se dar mal. O jovem, ele tem uma musculatura e uns ligamentos na coluna que funcionam muito bem. Então ele suporta impactos maiores, ele tem flexibilidade para fazer movimentos mais amplos, sem que isso cause nenhuma dor muito importante ou cause alguma dor. Problema também. Isso, mas assim, obviamente se você exagerar muito, você pode ter uma crise de dor por causa disso. Mas é diferente de uma pessoa muito mais velha, que pode e deve dançar, mas não com a intensidade, com a velocidade com uma pessoa mais nova dança, aquelas músicas mais rápidas. E nem com a mesma altura de salto, né? Bom senso é tudo. Por falar em bom senso, o bom senso ajuda a evitar muitos problemas, muitas doenças, né? As principais são essas mesmo, que a gente falou as famosas? Esses são os nomes mais famosos, mas isso inclui, na verdade, um capítulo que chama artrose. O que é artrose? Todo ser humano, ele vai envelhecendo, por fora e por dentro. A coluna também vai envelhecendo. E isso chama-se de artrose. Só que é um envelhecimento que 100% das pessoas vão ter. Então se isso ocorre em todas as pessoas, isso não é doença. Só vai ser doença se estiver causando algum sintoma. Então, mas a artrose dói, né, doutor? Algumas, não todas. Não todas. Você pega uma pessoa de 50 anos que tem uma dor na coluna, que vai para a perna na hora que ela caminha, que é uma coisa que chama claudicação. A pessoa diz, olha, eu ando, eu morro de dor, eu sento, minha dor da perna desaparece. É porque o nervo está apertado, a raiz nervosa está apertada. Você vê pessoas com exames parecidos e que não sentem absolutamente nada. Olha só. Então, na verdade, não é o exame que é o importante. O mais importante é o que a pessoa sente. Se ela não tem nenhum sintoma, isso nem é considerado uma doença importante. Doutor, nós temos aqui uma réplica, né, de um pedacinho de... Essa é uma coluna saudável? Essa é uma coluna lombar. Pegasse e mostrasse. Isso aqui é um molde de uma coluna lombar, onde você tem os corpos vertebrais separados por um disco intervertebral. O disco é o amortecedor, ele que sustenta o peso do corpo. Então, quando eu estou de pé, eu forço uma vértebra contra a outra e é o disco que suporta esse peso. Se você observar aqui tem uma raiz nervosa saindo por esse orifício. Isso. Então é uma raiz que está totalmente livre, tá? O que acontece no caso da hérnia? Um pequeno fragmento do disco que está na posição correta aqui pode vir para trás e comprimir essa raiz nervosa. Então isso é uma hérnia. O disco saiu do lugar e comprimiu uma raiz, que é a situação que a gente vê aqui, ó. Parte desse disco
saiu do lugar e aqui está apertando a raiz nervosa. É aí que vem a dor. Se apertar a raiz que vai para a perna direita, dói a perna direita. Se for da perna esquerda, dói a perna esquerda. Nesse caso, como é que se corrige? É só com cirurgia? Não. Hérnia de disco, 90% ou mais dos casos é tratado apenas com tratamento clínico. Então você dá remédios, dá um pouco de anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésicos. Entra a acupuntura nisso. ajuda, a fisioterapia ajuda bastante. Então você faz, o tratamento, tem várias faces, né? Certo. E normalmente melhora muito. E você sempre, todo mundo tem uma crise de coluna, a gente caminha para o RPG para que a pessoa, fazendo um programa de RPG, fazendo posturas mais corretas, tente evitar uma nova crise. A postura, então, mesmo no caso de uma doença, como é o caso da hérnia de disco, a postura faz parte do tratamento e sempre ajuda. É fundamental. Aí, que caso então que a gente opera? A gente opera caso o indivíduo tem uma dor que vai para a perna, que não melhora com nada, ou ele fica tendo crise. Olha, todo mês eu tenho uma crise importante. Ou pessoas que têm casos mais graves, o que acontece? O pé pode ficar fraco, ou até ter dificuldade para urinar. Então, olha, esses casos são mais graves. Então, esses precisam, em geral, de tratamento cirúrgico. E o tal bico de papagaio? Por que se chama bico de papagaio para começar? O que é? A hérnia e o bico de papagaio fazem parte daquele processo de artrose, de envelhecimento da coluna. O disco intervertebral ele vai diminuindo de altura. Por isso que as pessoas vão diminuindo de altura à medida que ficam mais velhas. Perfeito. Aliás, na maturidade isso já começa, não? Isso. Eu vejo muita gente que tinha, assim, na escola, aquela checada antes da educação física e que apresentava uma determinada altura. Na vida adulta, 20 anos de idade, opa, já diminuiu um. Mas é que nessa faixa etária, às vezes você tem um erro de medição. Se a mesma pessoa for medir uma outra pessoa em 10 dias seguidos, ela não vai achar a mesma altura, vai ter uma variação. Mesmo? Você tem um erro do ser humano na hora de medir. Mas isso começa a ocorrer na idade adulta mesmo. A partir dos 50 anos, você tem discos certamente já muito menores do que eram. Então, o processo de artrose ele tem esse envelhecimento do disco, onde ele diminui de altura e pode soltar algum pedaço formando as hérnias. E quando uma vértebra tende a se aproximar da outra, antes elas estavam bem separadas pelo disco. O disco diminuiu, então agora elas tendem a encostar uma na outra. Elas vão formando uns calos, a hora que uma vai batendo na outra. Esses calos parecem um bico. E por isso que chama de bico de papagaio. E com o tempo, esses calos podem até grudar em definitivo. Então, por isso que uma pessoa de 80 anos ela é durinha. Você chama ela não vira o pescoço. Né? Ela vira o corpo todo, porque esses bicos grudou um bico no outro. E formaram várias fusões. Então ele é muito mais durinho do que uma pessoa mais nova. Isso tem solução? Tem. Não, isso é um envelhecimento normal da coluna. Por que acontece isso? Porque todo mundo mais velho, o osso é mais fraco. Então, na hora que eu grudo as vértebras de lado, é como se fosse uma parede fraca com reboque, para ajudar a não quebrar por osteoporose. Então, e se no caso do erro demais, tem a cirurgia para corrigir, para aliviar? Em qual caso? Do bico de papagaio. Fico assustada com o bico de papagaio. Já pensou o bico ali, ó, te mordendo, não, né? Esse bico de papagaio ele só causa algum sintoma mais importante quando ele está em direção a alguma raiz nervosa. Ah, tá certo. Então, aí quando a pessoa tem uma compressão, aí sim, se não melhora com tratamento clínico, é candidato a tratamento cirúrgico. Doutor, essas técnicas alternativas, acupunturas, yoga, massagem, tudo isso é bacana mesmo, favorece, tem resultados que são significativos? Sim, mas, de novo, a palavra bom senso. Sim. A acupuntura é muito boa, até para casos agudos ou crônicos, mas casos com dor. Agora, a gente manda o indivíduo fazer um pilates quando? Normalmente quando ele já está bem melhor. Não queira que o indivíduo faça yoga ou pilates morrendo de dor, não vai dar certo. Certo. Entendeu? Agora, a maioria que nos está vendo nesse momento está fazendo o quê? Está sentada, né? Quem passa muito tempo sentado, trabalhando à frente de um computador, realmente vale a regra de periodicamente levantar, dar uma espreguiçada, tem um exercício específico para favorecer a coluna? Não, a regra de se levantar ela é básica e fundamental. A cada hora de trabalho você levanta 5, 10 minutos e caminha.
E uma coisa muito interessante... Ah, muito importante, doutor. Levantar, mas não adianta você levantar caminhar e ficar um pouco, parado, exato. né? E uma coisa muito importante é você fazer alongamento da coluna. Não só da coluna, como do corpo, exato. Famosa espreguiçada. Porque você alonga a musculatura, exatamente. Doutor, muito obrigada por esse papo, que está muito bom e pode continuar, porque tem um site através do qual, aliás, por meio do qual, né, você pode tirar as suas dúvidas, você pode se informar melhor sobre este assunto, que é importante para todo mundo, em todas as idades. Qual é esse site, doutor? Nós temos um site, alexandreelias.com.br, e lá você tem orientações de postura, o que são as doenças, os tratamentos, de uma forma para orientar o povo leigo a se basear um pouquinho melhor através dos seus sintomas. Só para terminar, então, como é que a pessoa sabe quando a sua dor é um caso de neurocirurgião ou de ortopedista? Porque o ortopedista também cuida da coluna, não é? Cuida. Na verdade, nós temos bons profissionais em ambas as áreas. E você sendo atendido por um bom profissional, se não for o caso, ele vai encaminhar a outro. Exatamente. Muito obrigada, então. Obrigado a você, Johnny. Nós conversamos com o Dr. Alexandre Reis Elias, ele que é neurocirurgião, mestre pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e membro do setor de coluna da neurocirurgia. É assim, corpo e alma, você sempre aprendendo alguma coisa, se informando para deixar o seu corpo e a sua alma em harmonia e bem. Nós vamos ficando por aqui, a semana que vem tem muito mais. Obrigada e um forte abraço.